O murmúrio do mar se misturava aos ecos das ruas abarrotadas de Antioquia, onde comerciantes, filósofos e mendigos partilhavam o mesmo pó e o mesmo sol. As colunas de mármore brilhavam ao amanhecer, e os templos pagãos ainda erguiam seus altares frios na cidade que os cristãos chamavam de lar em voz baixa. Em meio àquele cruzamento de impérios e crenças, uma jovem viúva chamada Antusa erguia nos braços o filho recém-nascido, sem imaginar que aquele pequeno moldaria a alma do Oriente e do Ocidente. João era seu nome, e seus olhos, grandes e atentos, pareciam absorver desde o berço os segredos das Escrituras e os clamores do povo. Filho de um general falecido e de uma mãe de coração de ferro temperado pela fé, cresceu entre os livros dos filósofos e os salmos dos mártires. Mas não era o poder nem a sabedoria o que sua alma desejava, e sim uma voz. Uma voz que incendiasse os corações, que despertasse os tíbios, que consolasse os pobres. Uma voz como a de Cristo. Uma voz que fosse, ela mesma, fogo. Os anos passariam, e o menino de Antioquia, formado na oração e na renúncia, tornar-se-ia sacerdote. Depois bispo, depois exilado. E em cada etapa, sua língua seria espada e bálsamo, juízo e consolo. Por isso o chamariam Crisóstomo, o de boca de ouro. Esta é a história de João Crisóstomo, o pregador que não se dobrou diante de imperadores, o pastor que abraçou a cruz sem medo, o homem que preferiu ser expulso do mundo antes que trair o evangelho. Esta é a história da língua mais brilhante da Igreja Oriental e do coração que ardia pelo céu. As ruas de Antioquia despertavam entre colunas de mármore e toldos coloridos, onde o incenso dos templos competia com o aroma do pão recém-assado. Era o ano do Senhor 349, e no coração dessa cidade imperial, banhada pela cultura grega e pela administração romana, uma jovem viúva criava sozinha seu filho com mãos firmes e alma de aço. Chamava-se Antusa, e embora a nobreza de seu sangue lhe garantisse um lugar confortável entre a aristocracia, seu coração pertencia a um rei sem coroa. O pai do menino, oficial do exército imperial, havia morrido jovem, e ela, com apenas 20 anos, escolheu não voltar a casar. "Meu filho será meu legado", dizia com voz serena, enquanto penteava os cachos escuros do pequeno João. O menino crescia rodeado de livros, pergaminhos e silêncios sagrados. Enquanto outros brincavam nos jardins dos ricos ou discutiam nas praças públicas, ele se mergulhava nas obras de Platão, nos discursos de Demóstenes, nos hinos dos Salmos. Sua inteligência era afiada como uma lâmina, mas não era a soberba que o fazia brilhar, e sim um fogo invisível, profundo, que o empurrava a buscar a verdade além das palavras. "João", disse-lhe um dia seu mestre Libânio, o mais célebre orador pagão da cidade, ao vê-lo concluir com maestria uma dissertação diante do fórum. "Se os deuses me tivessem concedido um filho, teria desejado que fosse como você." O jovem sorriu com humildade, mas permaneceu em silêncio, pois enquanto seu mestre falava de glória, de império e de retórica, ele já começava a ouvir outra voz, uma voz mais antiga que a filosofia e mais poderosa que o império, a voz do crucificado. Batizado já adulto, João deu um giro radical em sua vida. Rejeitou as honras da escola, os aplausos do fórum e as ofertas de magistraturas. Despiu-se do manto da oratória para vestir o hábito áspero dos monges e retirou-se para as solidões da Síria. Ali, nas grutas úmidas das montanhas, entre escorpiões e silêncio, começou seu verdadeiro aprendizado. Jejuava por dias, dormia sobre pedras e memorizava à noite as escrituras à luz de uma lamparina de azeite. Seu corpo se enfraquecia, mas sua alma tornava-se de ferro. As tentações da fama e da comodidade o assaltavam como lobos na noite, mas ele respondia com salmos e lágrimas. Certa tarde,
enquanto meditava sobre o Evangelho de Mateus, uma certeza atravessou seu coração como um raio. Não fui chamado ao silêncio, sussurrou. Fui chamado a falar. E assim, com os lábios ressecados pela oração e o coração inflamado pela palavra, voltou à cidade. Antioquia o receberia como sacerdote. O púlpito o aguardava como trono, e o mundo conheceria, enfim, a voz de fogo que mudaria para sempre a história da pregação cristã. O corpo de João havia cedido ao rigor do deserto, mas seu espírito ardia mais forte do que nunca. Depois de anos de jejum extremo e noites sem dormir, sua saúde começou a enfraquecer. Não por medo, mas por obediência ao seu bispo e confessor, voltou à cidade que o tinha visto crescer. Antioquia o recebeu sem trombetas, mas com os olhos bem abertos. A chama do pregador estava prestes a se acender. Foi ordenado sacerdote por Melécio, patriarca da cidade, e pouco depois iniciou seu ministério como pregador principal. Numa época em que muitos sermões eram meros adornos de retórica, João ergueu a voz como se cada palavra fosse espada e consolo, trovão e bálsamo. Não pregava para agradar, mas para salvar. Não me fale do seu sangue, das suas terras ou dos seus escravos, dizia do ambão, enquanto a igreja se enchia de nobres, mercadores, soldados e pobres. Fale-me da sua consciência. Fale-me de quantas vezes você abriu a porta ao faminto. Sua voz ecoava com força nas abóbadas da catedral. Os ricos se remexiam, desconfortáveis, em seus assentos de marfim. Os pobres choravam nos bancos de pedra. Alguns saíam furiosos, outros nunca mais voltavam. Mas muitos retornavam transformados. Seus sermões eram fogo, fogo que queimava a hipocrisia dos poderosos, que derretia o ouro acumulado com injustiça, que iluminava as sombras do pecado oculto. Condenava o luxo dos banquetes enquanto as viúvas mendigavam pão. Denunciava sem tremer a crueldade dos juízes corruptos e a dureza de coração dos que viviam na abundância e esqueciam os necessitados. Certo dia, enquanto a cidade celebrava uma festa pagã com música, danças e excessos, João subiu ao púlpito e, com o rosto inflamado, bradou: O demônio dança em nossas praças enquanto Cristo chora nos pobres. Antioquia, desperta. O juízo está próximo. Suas palavras sacudiam tanto quanto curavam. Por isso, os fiéis vinham dos bairros mais distantes, a pé, a cavalo, sob chuva ou sol. Queriam ouvir aquele homem magro, de túnica simples e olhar ardente, que falava com a força dos profetas e a ternura de um pai. E então, no ano 387, chegou a prova. Antioquia, oprimida pelos impostos imperiais, explodiu em cólera. As multidões destruíram as estátuas do imperador Teodósio e de sua família, derrubando-as nas praças como símbolo de rebelião. O crime era considerado alta traição. A pena, morte e ruína. Enquanto as autoridades imperiais preparavam a vingança, o povo se encheu de pavor. As ruas silenciaram. As portas se fecharam. E João subiu ao púlpito. Durante dias, pregou sem descanso. 40 homilias em plena crise. 40 chamados ao arrependimento, ao perdão, à misericórdia. Não defendeu o crime, mas soube tocar o coração de um povo ferido e amedrontado. Não desespereis, clamava. O imperador é poderoso, mas Deus é mais poderoso ainda, e ele escuta o choro do arrependido. Sua palavra foi bálsamo, e sua palavra foi ponte. Pois quando o delegado imperial chegou com as ordens de castigo, encontrou um povo prostrado em oração. E quando o imperador, em Constantinopla, ouviu os relatos dos sermões de João, algo se quebrou em sua ira. Teodósio perdoou. O carrasco não entrou na cidade. E o povo, agradecido, compreendeu que aquela voz, aquela língua de fogo que os havia sustentado na noite, não era uma voz qualquer. Era a voz de um homem de Deus, e seu eco
já começava a soar além dos muros de Antioquia. A voz de João atravessava Antioquia como uma chama que não se apagava, e além de seus muros na capital do império, outros também escutavam seu eco. Em Constantinopla, o trono dos imperadores tremia com intrigas palacianas, e a igreja, entre incenso e ouro, começava a escorregar pela ladeira da comodidade. Era o ano do Senhor 398, quando o imperador Arcádio, aconselhado por seu prefeito Rufino, tomou uma decisão inesperada. O povo de Constantinopla precisava de um novo patriarca, um bispo que não se vendesse por banquetes, nem se calasse diante dos poderosos. E assim, sem consulta, sem anúncio, sem aviso, enviou soldados para buscar o pregador de Antioquia. João foi levado em segredo de sua cidade natal, como se fosse um fugitivo. O povo, ao saber, chorou nas ruas, mas ele não resistiu, pois se Deus o chamava a pastorear na capital do império, ali iria, sem ambição, sem medo, sem mudar. Ao chegar a Constantinopla, encontrou uma igreja rica na forma, mas pobre na alma. As túnicas dos bispos eram bordadas em púrpura e ouro, mas o evangelho mal se distinguia entre os bordados. O clero vivia entre honras, heranças e banquetes. As viúvas choravam sozinhas nos átrios e os órfãos não tinham voz. João não demorou a agir. Recusou o palácio episcopal. Viveu em cela austera, comia pão com água e dormia pouco. Seu exemplo o incomodava, e suas palavras acendiam fogueiras. Como podeis vestir seda, enquanto Cristo jaz nu na rua? Bradou em uma homilia diante da corte reunida. Proibiu os luxos no clero, expulsou sacerdotes corruptos, fechou as portas aos banquetes episcopais, redistribuiu bens eclesiásticos para os hospitais e instituiu catequeses públicas para os pobres. Seu ideal era uma igreja como a dos Atos dos Apóstolos, sem propriedade, sem privilégios, sem medo. Mas cada reforma criava um inimigo. Entre os mais poderosos, a imperatriz Eudóxia, jovem, ambiciosa, inteligente e orgulhosa, havia assumido as rédeas do poder em nome de seu esposo, o tímido Arcádio. Vestia-se com esplendor e promovia fastuosas cerimônias no palácio. No início, admirava o patriarca. Depois, começou a sentir-se atingida por suas palavras. A avareza e a soberba tomaram forma de mulher e desfilam pelas praças, proclamou João do púlpito. Todos entenderam. Os cortesãos murmuravam. Os bispos, humilhados pelas reformas, conspiravam. Os ricos o viam como traidor de sua classe. Mas João não se dobrou. Continuava pregando com fogo. Continuava defendendo os pobres. Continuava erguendo sua voz como uma trombeta que não conhecia o silêncio. Certa noite, um bispo ousou adverti-lo. Senhor patriarca, vossa língua é afiada demais. Estais provocando tempestades. João respondeu sem levantar a voz. Prefiro provocar tempestades na terra do que silêncio no céu. Sua solidão crescia, e a rede que se tecia ao seu redor começava a apertar-se como uma corda. Pois quando a verdade toca o trono responde. E João já não pregava apenas ao povo. Pregava aos poderosos, pregava contra eles, e isso, em Constantinopla, era um crime mais grave que a heresia. Os corredores do palácio de Constantinopla retumbavam com rumores, como se as próprias pedras quisessem falar. Nas sombras do altar e nas salas do poder, tramava-se a queda de um homem que ousara pregar a verdade nua. João Crisóstomo não temia os inimigos do Evangelho, mas agora eram os aliados que empunhavam a adaga. À frente da conspiração, Teófilo de Alexandria, patriarca ambicioso e rival teológico, desejoso de ver cair o reformador incômodo. Ao seu lado, a imperatriz Eudóxia, ferida em seu orgulho, transformava o rancor em decreto imperial. Juntos, convocaram um sínodo irregular nos arredores da cidade.
o Sínodo do Carvalho. Ali, na ausência do acusado, foi assinada sua condenação. As acusações eram absurdas: blasfêmia, desobediência, heresia. Mas o propósito não era a justiça, era o silêncio. Numa noite sem julgamento nem defesa, soldados entraram na residência episcopal e o arrastaram à força. As ruas se encheram de gritos. Os fiéis acenderam lamparinas, cantaram salmos, se reuniram diante da igreja. O povo não queria perder o pastor, mas João sereno entregou-se. Não temais, disse-lhes. Podem acorrentar meu corpo, mas não minha palavra. A semente já está semeada. Foi exilado. Enviaram o patriarca para a Bitínia, na Ásia Menor, longe do trono, longe do púlpito. E então algo tremeu. Um terremoto sacudiu Constantinopla. O solo se abriu perto do palácio. O povo fugiu apavorado. E a imperatriz, tomada pelo medo, interpretou como juízo divino. Tragam João de volta, ordenou, antes que a ira do céu caia sobre mim. E assim, o exilado regressou entre lágrimas do povo e o repicar alegre dos sinos. Subiu novamente ao púlpito. Pregou o perdão, pregou a paz, mas não se calou. Os ídolos voltaram, mas agora vestem de gala. Disse um dia, ao ver erguida uma estátua da imperatriz junto à igreja, em cerimônias com incenso e danças profanas. A alusão era direta, a ofensa imperdoável. Eudóxia não tolerou. Que se vá desta vez para sempre, clamou, e o imperador assinou a ordem. João foi desterrado novamente, desta vez não para a Bitínia, mas para mais longe, Trácia, depois Capadócia, depois Armênia. Cada transferência o empurrava mais para o deserto, para o frio, para o esquecimento. Caminhava dias inteiros sob a chuva, vigiado por soldados. Dormia em choças, sofria doenças. Seus ossos já se marcavam sob a pele, mas o fogo de sua alma não diminuía. Do exílio, escreveu cartas, cartas que voavam como pombas pelo império, cartas dirigidas a viúvas, monges, sacerdotes, fiéis angustiados. Em cada linha, oferecia consolo, exortação, esperança. Sua palavra seguia viva, seu espírito inquebrantável. Os ventos me açoitam, escreveu certa vez, mas estou de pé sobre a rocha. Não temo o exílio, nem a pobreza, nem a morte. Tudo entreguei. Tudo é ganho quando se sofre por Cristo. Seus inimigos queriam apagá-lo, mas João não era fogo de homem, era chama de Deus. E enquanto o empurravam de cidade em cidade, cada passo seu tornava-se testemunho. Cada ferida, sermão. Cada silêncio, clamor celestial. Estava só, mas não vencido, e ainda restava um último caminho a percorrer. O vento soprava gelado sobre as montanhas do Ponto Euxino, onde o céu parecia mais próximo e a terra mais dura. Era o ano do Senhor 407, e um ancião de rosto abatido, coberto com uma túnica gasta e os pés feridos pelo caminho, era empurrado por soldados, rumo a um destino que nem eles mesmos sabiam ao certo. Levavam-no de exílio em exílio, de região em região, como se quisessem apagar seu nome pela distância. Mas o fogo não se apaga com a brisa. João caminhava encurvado, seus ossos frágeis protestavam a cada passo, e sua respiração era um fio tênue que ainda se agarrava à vida. Estava febril, mal se alimentava. O corpo pedia repouso, mas seu espírito permanecia erguido como um carvalho. Ainda escrevia quando podia. Ainda abençoava os camponeses que cruzavam seu caminho. Ainda sussurrava salmos durante a noite. Até onde nos levam? Perguntou um dos soldados. O outro respondeu em voz baixa. Até Pitiunte, na fronteira do império, um lugar onde nem o eco ousa chegar. Mas João não se queixava, não perguntava, não amaldiçoava, apenas rezava. Naquele último trecho, foi vencido pela fraqueza.
Ao chegar à pequena aldeia de Comana, no Ponto, os soldados interromperam a marcha. João mal conseguia manter-se de pé. Levaram-no a uma pequena igreja e ali, num canto pobre e silencioso, o pregador mais poderoso do seu século deitou-se sobre a terra. Pediu para vestir uma túnica branca. Ajoelhou-se uma última vez. Recebeu a Eucaristia. Depois se recostou, com os olhos já apagados, mas a alma desperta. E antes de entregar seu espírito, pronunciou palavras que atravessariam os séculos. Doxa tu Theo pandon eneken. Glória a Deus por tudo. E assim morreu João Crisóstomo, não entre honras, não rodeado de fiéis, não na catedral que sua voz havia feito tremer, mas no exílio, no pó, como os profetas, como os santos, mas sua morte foi semente. Com os anos, sua figura seria reconhecida. Seus inimigos desapareceriam na névoa do tempo, e seu nome brilharia com a luz dos justos. Foi proclamado doutor da Igreja, pai entre os padres. Suas homilias sobre os evangelhos, seus comentários a São Paulo, seus tratados sobre o sacerdócio, suas cartas do exílio, tornaram-se tesouros da tradição cristã, fonte de sabedoria para gerações inteiras. Mas mais do que suas palavras, foi sua vida que pregou. Uma vida inteiramente entregue a Cristo. Uma vida sem máscaras, sem concessões, sem medo. Hoje, a Igreja o chama Crisóstomo, boca de ouro. Mas no céu, sua voz continua sendo fogo, fogo de verdade, fogo de amor, fogo de Deus. São João Crisóstomo não buscou o poder nem a glória humana, mas sim a fidelidade radical ao Evangelho. Enquanto outros procuravam agradar ao imperador, ele falava com a liberdade dos profetas. Enquanto muitos se acomodavam entre banquetes e privilégios, ele se alimentava do pão da palavra e do clamor dos pobres. Sua voz ardia como uma tocha em meio às trevas, e seu coração pulsava no compasso do sofrimento do seu povo. Foi odiado por dizer a verdade. Foi perseguido por amar sem fingimento. Foi expulso por se recusar a calar. Mas não foi vencido. Porque João não falava de si mesmo. Sua boca era de ouro não por sua eloquência, mas porque dela brotava o tesouro incorruptível de Cristo. E esse fogo, o que purifica, o que ilumina, o que inflama os corações, não se apagou com a sua morte. Hoje, sua figura ergue-se como profeta e pastor, como consciência viva de uma igreja que deve ser pobre com os pobres, livre diante dos poderosos, valente diante da injustiça. Seus escritos continuam sendo lâmpadas acesas. Seus sermões continuam ressoando como sinos na alma daqueles que buscam a Deus com sede de verdade. Porque a verdadeira eloquência não nasce da arte, mas do amor. E toda cruz aceita por amor a Cristo converte-se em glória. São João Crisóstomo, doutor da Igreja e mártir da verdade, rogai por nós.